vou convidar os panelistas que já estão presentes para que abram as suas câmeras e que a gente possa, então, iniciar nesse momento o debate. Então, Mark, eu preciso que você abra a minha, que eu acho que você tá dizendo que você desabilitou. Opa. então, vamos lá. Quem precisar que a gente Ué, abra a câmera, nos avise, por gentileza, para que a gente possa iniciar o nosso debate. Eu sei que nós já temos aqui uma série de questões, né, e comentários que foram postados no chat. Por gentileza, fiquem à vontade para mandar outras questões e outros comentários no nosso chat, alguns de cumprimentos, né, que pelas apresentações, realmente concordo totalmente, foram apresentações muito ricas aqui, né, que a gente aprendeu muito com cada uma delas. Enquanto outras perguntas vão chegando, a gente separou também algumas perguntas aqui que têm chegado, né, frequentemente para o Fórum CCNTs, em relação à cobertura vacinal, né, aos imunizantes disponíveis, né. Eu gostaria, de ouvir, né, acho que a professora Nancy poderia fazer um comentário, né, do que nos é perguntado muitas vezes, né, eh, essa vacina de alta dose, se ela é uma vacina indicada apenas para pessoas com mais de 60 anos ou se seria uma vacina indicada também para pessoas com condições crônicas não transmissíveis. Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta comum, porque nos fóruns onde a gente discute a indicação dessa vacina, claro que toda vacina ela passa por um estudo clínico, que a gente chama de clinical trials, onde ela tem objetivos desenhados, revisados, com hipóteses, e essa vacina, assim como outras vacinas, foram inicialmente desenhadas, estudadas, e depois em diversos estudos observacionais para a população idosa, que, como a gente comentou, extremamente heterogênea, e que estudos anteriores apontavam que acima dos 60 anos de idade, alguns estudos acima dos 65 anos de idade, essas pessoas tendiam a ter uma menor resposta. Então, a aprovação da vacina foi para isso. Aí as pessoas perguntam, porque muitos pacientes com doenças crônicas e doenças altamente debilitantes, e vamos pegar o extremo, por exemplo, pessoas com 50, 55, que têm, por exemplo, uma neoplasia, um tumor, e estão fazendo quimioterapia. Claro que essas pessoas são pessoas que vão ter uma imunidade também que não é responsiva. A Lorena pode até comentar depois, né? E seria muito interessante ter boas vacinas, melhores vacinas para essa população. A gente viu isso com a Covid, que a gente tinha que dar esquemas diferentes para pacientes transplantados, imunodeprimidos, às vezes diabéticos. O perfil do diabetes, hoje em dia, a gente sabe que é extremamente heterogêneo. Então, muitas vezes perguntam para a gente: olha, eu tenho um paciente de 55 anos que tem uma insuficiência cardíaca grave, que tem um DPOC que às vezes vem junto e é diabético, será que ele não se beneficiaria de uma vacina de alta dosagem? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa ter estudos que demonstrem que a vacina de alta dosagem conferiu uma proteção a mais. Então, isso para a gente poder responder se vale a pena esse tipo de investimento nesse sentido. O que eu já posso te dizer é que, para a população imunodeprimida, uma subanálise daquele grande estudo realizado na Dinamarca e na Galícia, que chama FLUNIT, que é um estudo com mais de 400 mil pessoas, 5% desta população era uma população imunodeprimida, só que uma população
idosa, acima de 60 anos. E a vacina conferiu uma proteção a mais. Então, assim, do ponto de vista de plausibilidade, é possível que indivíduos abaixo de 60 anos, mas que a doença de base, uma neoplasia, uma quimioterapia, uma situação desse tipo, um transplante, a vacina tenha o melhor benefício. Mas a gente não tem isso em estudos sistemáticos. Existem já alguns estudos com a vacina de raidose no exterior em pacientes imunodeprimidos, menos de 60 anos. Mas a gente tem que aguardar, porque toda indicação de vacina, ela passa por um regulatório para que ela possa ser considerada e aplicada na população. Excelente, muito obrigado pelo esclarecimento, né? Essa é uma dúvida aqui que a gente ouve bastante no Fórum CCNPs. Bom, então eu vou pedir para que, por gentileza, abram novamente as câmeras, né? Todos os nossos panelistas e as nossas panelistas, para que a gente possa aí fazer esse debate. A gente recebeu uma série de questões. O que eu estou vendo aqui é que talvez as pessoas estejam no automático do Zoom, talvez esteja levando, né, os nossos participantes a colocar as perguntas como específicas para os panelistas, mas eu peço que, por gentileza, coloquem as perguntas, enviem sempre no modo para todos, né? Porque assim aqueles que também tiverem a mesma pergunta que a sua também vão se beneficiar de ver que você já colocou uma pergunta ou já colocou um comentário, e quando os panelistas, eventualmente, alguma pergunta for respondida por escrito, também todos vão poder acessar, tá? Por gentileza. E estou pedindo para a minha equipe para que, por gentileza, passe as perguntas que foram feitas no fechado, para que passem aqui para o modo aberto, para que todos possam ver essas perguntas também, acompanhar e, eventualmente, algum panelista que queira responder. Muito bem. Bom, a gente, entre as perguntas aqui, a Karina Maria Sartor mandou a seguinte pergunta para a doutora Lorena, comentou sobre a deficiência na imunização de pessoas com doenças crônicas e câncer. Mesmo assim, é imprescindível vacinar? Obrigada pela pergunta, Karina. Sim, né? É confuso esse tema mesmo, assim, né? As pessoas, né, perguntam, como também a Nancy falou na aula dela sobre a vacina de high dose para quem tem comorbidade, imunossenescência. A gente precisa de uma concentração ali de antígenos maior para produzir a mesma resposta final. Então, para essas pessoas que têm o estímulo crônico da doença ou do tratamento da doença, que vão ali enfraquecendo o sistema imunológico, é fundamental a prevenção dessas infecções para que o sistema imunológico deixe mais ainda de ter a chance de ficar enfraquecido frente às infecções naturais. Então, as vacinas protegem contra os patógenos que infecções naturais poderiam causar danos severos àquele sistema imunológico, tanto nas infecções virais quanto bacterianas. Então, é imprescindível, principalmente para esse público de doenças crônicas, não transmissíveis, a vacinação preventiva para que esse dano causado pela própria doença ou pelas infecções secundárias não destruam mais ainda o sistema imunológico e eles se tornem mais incapazes aí de defender quando frente a uma infecção natural. Excelente, muito obrigado pela explicação. Doutora Lorena, algumas outras perguntas que chegaram, né, em relação à informação, né? Acho que como o Renato discutiu bastante esse aspecto, né? Então a Clarice Nunes fez a seguinte pergunta: o que nós podemos fazer para que a informação chegue à pessoa com a condição crônica de saúde antes mesmo, eventualmente, de iniciar um tratamento terapêutico, né? Por exemplo, com um imunobiológico? Você gostaria de responder, Renato, essa questão? Claro, claro, eu acho que
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu acho que como é que a gente mobiliza mais as pessoas, como é que a gente comunica melhor. Eu acho que esse realmente é o grande, como eu falei, o grande desafio, talvez tão grande ou tão desafiador quanto o desenvolvimento, é a comunicação, o convencimento. Não adianta a melhor tecnologia, a melhor vacina, se ela não chegar no braço das pessoas, se ela não chegar, não causar o benefício final, que é a prevenção das doenças aí que a gente gostaria de obter com todo esse desenvolvimento. Então, eu acho que falta um pouco mais de investimento. Quando eu digo investimento, não somente de recursos, mas eu estou falando de investimento em capacitação do profissional, no acolhimento daquele indivíduo que tem dúvida, que é hesitante em se vacinar. Nós não preparamos, nós viemos de uma geração onde a vacinação era algo natural, você buscava por proteção e hoje há muito questionamento se realmente eu preciso me vacinar, quais são os efeitos colaterais dessas vacinas, se elas realmente são seguras, se a vacina protege da doença ou protege só da forma grave. As pessoas não compreendem muitas vezes. Eu tomei a vacina e adoeci, mas para diversas doenças, o desfecho principal a ser prevenido é a hospitalização, é a forma grave. Então, nós temos um longo letramento em vacinação para fazer para a população ainda, que hoje questiona muito mais em tempos digitais, de redes sociais. A gente, especialmente em termos de disseminação de notícias falsas e de grupos anti-vacinas, se a gente não nos preparar, nós profissionais da saúde, em como enfrentar esse novo momento, a gente vai ter muita dificuldade, porque as pessoas são muito sensibilizadas pelos discursos anti-vacinas, que eu chamo de doença, né? Uma doença digitalmente transmissível, transmite de pessoa a pessoa, mas por via digital, e que causa, às vezes, mais mortes do que a próprios vírus e bactérias por aí. Quantos não deixam de se vacinar porque ouviram é, equívocos em relação às vacinas, não vacinam seus filhos, não tomam vacina na gravidez, não vacinam seus idosos, não tomam vacina de gripe porque pode causar gripe e por aí vai afora. Então a gente tem muita desinformação e nós, de novo, profissionais da saúde, não estamos capacitados, não fomos formados para ter uma escuta empática, para compreender que aquele indivíduo que está hesitante em vacinar não quer o mal do seu pai, não quer o mal do seu filho, ele simplesmente está inseguro e ele precisa ser acolhido e não confrontado, ele precisa ser convencido e não obrigado simplesmente a se vacinar. Obrigado, Renato. Vou querer depois ouvir também a opinião, né, na realidade, as contribuições da Glenda e do Elton sobre esse tema, mas agora, né, felizmente a gente teve a conexão da nossa panelista que faltava, mas eu não vou pedir para que se feche as câmeras, porque eu acredito que vai ser uma ótima hora dela entrar nesse debate conosco, porque ela vai justamente complementar o que a gente está discutindo agora. E daí a gente já pode continuar o que a gente está falando, que é a Karina Oliveira. A Karina, ela é diretora da Rede de Atenção à Saúde do município de Uberlândia. Ela é enfermeira com especialização em enfermagem e UTI, saúde pública. E a questão, vejam, que a gente levou para ela é perfeita para esse momento, né? Quais ações estão em curso para aumentar a cobertura vacinal de pessoas com CCNTs e mais 60 anos de idade no Brasil? Ah, não, desculpe, essa é do Renato. Que fúria dela é: quais estratégias têm sido utilizadas para vacinar pessoas em grupos de risco que não buscam as UBSs nem os CRI para vacinação? Karina, muito contentes que você conseguiu se conectar para trazer a sua experiência em Uberlândia. Boa tarde, né? Vocês me ouvem? Eu tive Ouvimos sim. Uhum. isso, desculpa aqui, porque eu tive que sair da da conexão. Mas o Uberlândia tem tudo isso. Onde a gente realiza algumas estratégias extra Seu som está um pouco baixo, Karina. Não sei se é possível aumentar um pouco o som. para fazer essa pulsar, melhorou? Melhorou sim, acho que melhorou o som.
Bom, de qualquer forma, se a gente não conseguir ouvir a Karina agora, depois a gente grava com ela e disponibiliza, né? Então, daí todas as pessoas vão poder acessar através do canal do YouTube do Fórum CCNTs e também da agenda deste evento, né? Porque cada um dos trechos de apresentação são disponibilizados os vídeos, né, na nossa agenda do evento, então da Karina também será adicionada se a gente não conseguir falar com ela nesse momento. Mas, de qualquer forma, enquanto ela tenta conectar, eu gostaria de ouvir a Glenda e o Elton sobre essa questão de engajar a população, né, essa população de risco, né, para que ela entenda a necessidade de buscar a vacina a qual ela tem direito, inclusive, né, e a importância disso, né? Eu posso começar então? A Glenda quer falar antes. Eu acho que em termos de estratégia, Marco, a gente tem lançar mão de diversas estratégias. Aqui em Minas Gerais tem tido uma experiência interessante com os vacimóveis, né? Que é levar, de fato, as vacinas para ambientes coletivos, né, aeroportos e outros espaços, escolas também, um espaços centrais para a gente promover a ampliação das coberturas vacinais, também de demonstrar, a partir aí da conscientização dos nossos adolescentes, nossas crianças, né? Eles levem para os pais também a importância disso. Então, abordar esse tema nas escolas, eu acho que é um aspecto relevante e que a gente precisa incentivar, ampliar, aí, sobretudo por meio do programa Saúde na Escola, né? E o outro aspecto que eu acho que a gente precisa se atentar também é que, embora a gente tenha saído da lista, né, em 2023, dos países no ranking da OMS com menores doses, né, crianças com dose zero, né, ou seja, aquelas que não tiveram acesso a nenhuma vacina, a gente retomou a esse ranking, infelizmente, em 2025, são cerca de 200 mil crianças que não tiveram nenhuma dose de vacinas em nosso país, que é um cenário bastante preocupante. Então, acho que a gente precisa lançar a mão dessas estratégias fora também dos locais de vacinação convencionais, né, as UBSs e os CRIs, também para promover aí a adesão às vacinas em ambientes coletivos de grande circulação. Ótimo, muito obrigado, Elton. Importantes recomendações aí. Glenda, por gentileza. Eu acredito também que em todo no cuidado, né, nesse manejo da obesidade e das condições crônicas, é preciso que tenha-se uma continuidade na literacia em saúde, né? Indicando, olha, por que que você precisa da vacinação? Então, além desse conhecimento que as pessoas precisam ter, né? E também a questão, né, que o doutor falou sobre esse imaginário que existe sobre as vacinas, né? Que isso atrapalha e afasta também. Então, é um combate a essa desinformação, que é trabalho de formiguinha, mas a gente precisa continuar fazendo, né? E esse acesso, essa informação sobre as vacinas, geralmente num processo, né, de busca de acompanhamento, até mesmo para a preparação para alguma cirurgia, existem algumas exigências, né? Algumas vacinas precisam ser tomadas, né, no pré-operatório. E se isso vira na continuidade, né, é, esse entendimento dessa necessidade, né, da continuidade de acompanhamento, do manejo das condições junto com a vacina, isso vai meio que sendo absorvido pelas pessoas também. E eu concordo que existe todo essas discussões acerca das vacinas, principalmente depois do Covid, né, com muita desinformação e tal. Mas é um trabalho de formiguinha para que as pessoas com a condição consigam entender a necessidade e reforçar a necessidade, e isso também é urgente, né? Por mais que existam campanhas, às vezes a gente não tem acesso de uma forma mais firme sobre a importância, a necessidade e a urgência das vacinas, né? Da vacinação, principalmente para essa população, né, de pessoas com condições crônicas. Ótimo, obrigado, Glenda. Acho que tem aí uma fala sua e do Renato que se complementam, né? Que é que os profissionais eles estejam também preparados das diferentes áreas, né? Das diferentes especialidades para orientar as pessoas que eles acompanham, entendendo que a vacina também faz parte dos cuidados, né? Então, o cardiologista não só ele vai prescrever, né? Como a professora Nancy mostrou, a estatina, mas também ele vai prescrever
a vacina anual de influenza, né? Ele vai prescrever também fazer esse alerta para as vacinas que essa pessoa que ele acompanha precisa receber, né? Então, não só aquele medicamento da especialidade, aquelas recomendações da especialidade dela, né? Eu não sei se a Karina agora está com a conexão melhor, se ela gostaria de entrar para trazer a sua contribuição, né? Senão a gente vai continuar aqui outras perguntas que a gente já está recebendo. Só para esclarecer, algumas perguntas elas estão vindo aqui do Zoom, mas outras estão vindo também do nosso canal no YouTube, que também está passando ao vivo este evento. Então, aqui a gente tem uma pergunta que veio do YouTube bastante interessante. Eu acho que a doutora Lorena vai poder nos ajudar aí a responder essa pergunta, que é a seguinte: importante, né, na realidade é uma afirmação, né? Importante que encaminhe para o CRI. Somente isso poderá ajudar a todos que têm direito. O CRI tem competência para definir toda a vacina que a população tem direito. Então, Mark, a maioria dos CRIs, eles são portas abertas. Então o paciente chega com um relatório, e às vezes o médico assistente, ele não sabe de fato quais as vacinas que aquela comorbidade o Ministério da Saúde contempla ali, né, no manual do CRI. Então, ou a enfermeira ou o médico que faz a triagem no CRI tem essa capacidade, sim, né? A gente, diante ali do paciente, a gente tem a prerrogativa ali de prescrever ali na hora, né? E aplicar todas as vacinas que aquele paciente tem direito. Isso é muito comum, acontece todos os dias. Hoje de manhã eu estava no CRI e aconteceu do médico prescrever algumas vacinas, mas faltou algumas ali na prescrição. E eu, como médico assistente ali do CRI, orientei: olha, você tem direito a essas outras vacinas a mais. Você quer aproveitar a oportunidade, já aproveitar e fazer? Então, é muito comum isso, e eu falo, melhor do que não encaminhar. É encaminhar, sim, com relatório genérico, né? Dizendo qual é a patologia que o paciente tem, que nós lá, todos que estão no CRI, nós temos a habilidade ali, mediante ali o nosso livro, né, do manual do CRI, para orientar e oportunizar a presença ali do paciente para completar o cartão vacinal dele. Excelente, muito, muito bom. Inclusive, no nosso material a gente fala muito sobre o CRI, né, o link para os diferentes endereços, né, dos CRIs, em todo o território nacional, mas se a Aline também tiver algum link aí atualizado dos endereços dos CRIs e quiser compartilhar no chat também, eh, pode ficar à vontade. E justamente a nossa próxima questão é para a Aline, aqui, que colocaram, que é a seguinte: considerando, né, o modelo de atenção às condições crônicas na atenção primária, né, como é feita, né, essa atenção às vacinas dessas pessoas que são acompanhadas na atenção primária e que têm condições crônicas, né, em comparação com outras pessoas que também buscam, né, os cuidados da atenção primária, mas não têm condições crônicas. Certo. Bom, eu acho que a principal diferença aí entre o manejo de uma condição, né, de uma busca por um atendimento na atenção primária, que seja de uma pessoa que não tem uma condição crônica, a atenção primária é uma unidade de porta aberta, né, para a população. Então, qualquer pessoa, em qualquer momento, a unidade estando aberta, ela vai buscar atendimento e ela vai ser recebida e acolhida pela equipe de atenção primária. A diferença principal é porque quando a gente fala do manejo de uma condição crônica, a gente precisa, além dessa porta aberta, porque essa condição crônica muitas vezes agudiza em algum momento, né? E a gente precisa receber essa pessoa nesse momento, mas a gente precisa compreender que é uma pessoa que vai precisar de um cuidado ao longo do tempo, organizado de forma intencional e partilhada com esse cidadão, né, com esse usuário. É um cuidado, então, contínuo, centrado nessa pessoa, com ações de educação e saúde, de ações de autocuidado apoiado, estratificação dos riscos, monitoramento regular, né,
da situação de saúde, para prevenir agravamentos, interação entre a equipe multiprofissional, né, com articulação com as equipes EMULTI, que tem ali outros profissionais, para além da equipe mínima de atenção primária, que é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e os agentes comunitários, e o profissional de odontologia. Então, na equipe multiprofissional, a gente pode ter psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fisioterapeutas. Então, a gente tem condições, em articulação com essa equipe de apoio, né, EMULTI, oferecer um cuidado mais ampliado para essa pessoa que vive com uma condição crônica, visão da estabilidade clínica, prevenção de complicações e a melhoria da sua qualidade de vida ao longo do tempo. Pensando especificamente nas ações de imunização para a proteção desses grupos, é muito importante a adoção de estratégias de busca ativa e sensibilização desse público-alvo. Então, oportunizando toda vez que a gente atende essa pessoa na atenção primária, verificar se a caderneta de vacinação, se o esquema vacinal está em dia, se não está, se tem alguma vacina que pode ser ali oferecida, que ainda não foi feita. Porque fortalecer a imunização vai muito para além daquele momento da campanha, né? E aí, acho que tem a ver também um pouco com o que outros colegas já falaram, de capacitação, de formação dos profissionais para trabalhar as questões, principalmente relativas à hesitação vacinal junto à população. Só pontuar que a gente tem um projeto em desenvolvimento no momento com parceiros da UNB, que é um projeto de construção de uma metodologia piloto para a formação de profissionais de atenção primária. Ele está em andamento em alguns municípios e, a partir desse piloto, ele sendo validado, a ideia é que ele seja ampliado para o restante das equipes de atenção primária no Brasil. Então, é algo que está no nosso radar, que a gente tem feito, pensando na formação dos profissionais para trabalhar junto à população essas questões da hesitação vacinal. Acho que consegui responder a Sim, pergunta, sim. certo? Não, e é importante isso, hein, saber desse piloto. Vamos torcer para que logo mais ele possa ser ampliado para todo o país. É uma questão aí que precisa ser enfrentada mesmo, né? A hesitação vacinal. E a gente tem, foi feito aqui uma pergunta no site que eu volto para ela no nosso chat, quer dizer, em um minuto, né? Mas aproveitando a sua presença, Karina, eu gostaria de saber como isso acontece em Uberlândia, porque foi uma das questões que mais gerou dúvida no nosso último webinar sobre imunizações no final do ano passado, que foi a questão de como a pessoa que tem condição crônica não transmissível se identifica e consegue receber a vacina a qual ela tem direito numa UBS, por exemplo, né, na sala de vacinação da UBS, né? E essa questão gerou ali grandes dúvidas, porque quem participou com a gente no ano passado do webinar foi uma representante da Secretaria Municipal de Salvador, e o que ela trouxe foi que em Salvador é autodeclarado, né? E quando isso foi dito, né, isso surpreendeu a, a quase todos, né? Porque parece-me que em grande parte dos municípios não é autodeclarado. Na realidade, tem que ser, né? Realmente tem que ter aí a declaração médica para que a pessoa possa ir ao posto de saúde e receber, por exemplo, a vacina de influenza, né? Enquanto não é aberta para toda a população. Né? Inclusive, a gente foi checar, foi conversar, né, com diferentes municípios, né, e acabou sabendo que, inclusive, em municípios, a fiscalização é muito séria né, de que se quem faz a vacinação está realmente verificando aí a declaração médica para que só administre para quem tem a declaração médica, né? Então, não aceitando, na maior parte das vezes, a autodeclaração, né? E, ao mesmo tempo, nós ouvimos também, né, de equipes falando a dificuldade que isso gera, né? Porque a pessoa que sabe que ela tem, né, a condição crônica, ela vai até, né, a UBS para receber a vacina, e quando ela chega, né, na sala vacinal, que é negada a vacina, obviamente ela não, né, não fica feliz, né, com a notícia, e muitas vezes isso acaba gerando estresses, muitas vezes, dentro dessas unidades, né? E a gente sabe que o que tem acontecido né, a gente não consegue atingir a cobertura vacinal, né, das pessoas dos grupos prioritários sequencialmente, né? A Aline nos mostrou isso. Tem caído muito, né, a cobertura vacinal de grupos prioritários, como de pessoas com condições crônicas, e depois se abre para toda a população. Portanto, depois ninguém precisa provar nada,
né? Mas quando era a época dessa pessoa tomar, porque era o momento, né, de se proteger, era o momento mais adequado, né? Antes aí da estação, digamos, principal para essas condições respiratórias imunopreveníveis, é, né, a autodeclaração não foi aceita, ela não foi vacinada, e depois, eventualmente, ela só vai ser vacinada quando se abrir para toda a população, mas, eventualmente, ela já foi, né, já acabou sendo infectada, né, acabou aí desenvolvendo essa condição porque ela não recebeu em tempo a vacinação, né? Então, se você quiser compartilhar um pouquinho, se a Aline quiser fazer algum comentário também, e outros panelistas, né? Acho que é uma questão que a gente não tinha, né, ideia de como acontecia, né? Mas depois a gente foi até buscar no informe técnico do Ministério da Saúde, e no informe técnico não aparece como deve ser, né? Se deve ser autodeclarado, se deve ser uma declaração médica, né? Isso acaba, pelo nosso entendimento, sendo uma decisão do município, de como o município vai decidir, né, fazer essa, esse reconhecimento, né, da condição do indivíduo, né? E a gente vê aí que tem talvez uma oportunidade, né, de otimizar essa imunização das pessoas com condições crônicas. Eu vou aproveitar. Pode falar, Karina. Ai, desculpa. Então, Uberlândia, como a gente tem esse prontuário eletrônico, né, privado, que, onde a gente consegue a nossa populada, e dentro da população cadastrada a gente consegue identificar a nossa subpopulação. Essa subpopulação é onde tem condição de saúde. Então, a população que Karina, o a gente está com SUS, dificuldade né, de ouvi-la. e acesso A gente não mais ouviu a fácil. primeira parte, é, só do sistema de informação, né? Pelo que. Isso, Uhum. isso. Como a gente tem esse sistema de informação, né, e Uberlândia também já tem 100% da população cadastrada, e dentro dessa população cadastrada nós já identificamos a nossa subpopulação. Nessa identificação da subpopulação são as pessoas que têm condição de saúde. E as pessoas que são usuárias do SUS, todas as vezes que ela passa pelo profissional médico, né, esse médico não consegue sair do sistema, da tela do Fast Medic, do sistema do prontuário eletrônico, sem a estratificação de risco. Então, essa estratificação de risco, o profissional médico já consegue relatar, né, qual que é a sua condição crônica e qual que é o risco da sua condição. Com isso, o sistema de informação ele consegue emitir relatórios tanto para a unidade de saúde quanto para o sistema de imunização, o serviço de imunização. Então, vários períodos no ano, a imunização senta com a atenção primária, já com a lista nominal dessas pessoas que são cadastradas e identificadas, e com isso a imunização consegue realizar, né, uma organização de vacinação dessas condições crônicas na unidade. Então, a gente consegue fazer essa vacinação nesse sentido aqui em Uberlândia. A gente consegue organizar o serviço para a vacinação da condição crônica nesse sentido, certo? Então, a gente consegue ter uma informação mais fidedigna, né? Porque o prontuário eletrônico nosso, específico nosso, ele já consegue fornecer informações da condição crônica. Então, tem como o nosso profissional Acho que travou agora, Karina, mas a gente entendeu, né, todo o processo, né, graças
ao cadastro de 100% da população, né, no prontuário de vocês, Já não há acontece, essa aí dificuldade, precisa né? de passar. É, tem essa dificuldade. É isso. Ótimo. Eu Muito posso obrigado. aproveitar para Por favor. complementar. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente pensar no cadastramento da população. Nos municípios que têm uma cobertura de 100% da atenção primária, a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter o controle de toda a população. O prontuário eletrônico do SUS também faz isso, também disponibiliza para o profissional a condição de saúde daquela pessoa que está cadastrada. Então, os profissionais de atenção primária conseguem acessar. Pelo prontuário desses usuários, quem tem condição crônica e quem não tem, mas a gente tem aí um gargalo em locais que a gente não tem 100% de cobertura. Então, vai ter que ser uma prerrogativa do município estabelecer os critérios de acesso dessa população. O que a gente pode fazer, enquanto Ministério da Saúde, é apoiar os processos, né, para que os municípios, né, a relação com essas gestões municipais, para que os municípios estabeleçam critérios claros de acesso e facilitem esse acesso. Como, por exemplo, que a pessoa porte receituário para medicamentos que são para condições crônicas, apresentação do laudo médico, enfim. Mas, de fato, é uma prerrogativa municipal definir os critérios de acesso dessa população não cadastrada. A gente depois pode, né, aqui o Fórum CCNTs tem, né, 250, mais de 250 instituições participantes, né, a gente pode verificar as nossas instituições, qual seria a recomendação, né, e compartilhar com o Ministério, né, talvez o Ministério, não seja função do Ministério determinar como isso vai ser feito, mas publicar uma sugestão, né, de como Sim, seja feito, com né, para certeza, que a gente perfeito. otimize essa imunização. Glenda, você tinha algo a dizer? Era para falar sobre essa questão, né, do quanto acaba sendo difícil, às vezes, a pessoa comprovar a condição, né? Ou porque não tenha passado anteriormente, não faça um acompanhamento de fato. Tem gente que não tem nem o diagnóstico da obesidade. Então, acaba ficando também sem esse acompanhamento, né? E sem saber da necessidade. E aí, não tendo um encaminhamento, não tendo esse manejo, a pessoa fica meio que perdida, assim, sem saber para onde correr. E como conseguir também a vacina, né? E tendo que comprovar, né, toda a condição. Tem gente que não vai até o sistema de saúde, né, para ter esse acompanhamento, porque às vezes não tem essa conscientização ainda sobre a condição que tem. Então, é um desafio, né? E existe também uma burocracia muito grande na hora da pessoa conseguir de fato essa vacinação. Eu passei por isso na minha época da obesidade, né? Eu vivi essa situação lá atrás, com 100 quilos a mais, e quando eu fui para tomar a vacina, que era para grupo prioritário, que a obesidade fazia parte, por eu não ter na época, né, expressamente uma indicação para vacina, eu acabei perdendo uma oportunidade de me vacinar na época. Então, essa burocracia também afasta, né? Porque se a pessoa se vê com uma dificuldade, às vezes o posto onde ela vai buscar a vacina, o horário é reduzido e ela está em horário de trabalho, tem uma carga puxada, né? Então, essas outras estratégias do ônibus para levar a vacinação, né? De acesso, outros dias, além dos dias de semana, né? Então, finais de semana com vacinação disponível para a população, também acho que é uma possibilidade de aumento dessa adesão também. Ótimo. Obrigado, Glenda. André, nós não poderíamos encerrar o nosso, ainda vai ter no mínimo mais uma pergunta que estou vendo aqui no chat, mas encerrar o nosso evento de hoje sem ouvir um pouco da indústria, né? Como a indústria se organiza para muitas vezes antecipar, inclusive, vacinas que vão ser importantes para a população e para a população prioritária, né? Quem sabe você nos conte até algum segredo aí de vacina que está em desenvolvimento e que a gente pode esperar para os próximos anos, ou se essa vacina de alta dose vai ter mesmo estudo para pessoas com condições crônicas. Bom, vamos lá. Bom, importante. Primeiro, parabenizar. Acho que
tudo que foi dito aqui é muito importante e mostra como que a gente tem muita coisa para continuar fazendo. A gente tem melhorado, a gente tem evoluído, a gente tem buscado novas alternativas à medida que os problemas vão se revelando, né? Porque antes a gente parecia que não tinha problemas com cobertura, estou falando de 10, 15 anos atrás, mas a gente tinha também. Mas os problemas são diferentes, hoje eles ganham proporções maiores, a gente perde a mão deles até por conta da disseminação de uma série de informações incabidas, bom, enfim, uma série de coisas que a gente já sabe como funciona. A gente tem algumas limitações como indústria, obviamente, mas a gente tem buscado, e aí eu vou tentar responder um pouco de cada coisa que você perguntou, tentado alinhar vários projetos, não só em parceria com o governo, né? Porque, historicamente, como eu falei no início, a Sanofi tem uma história na vacinologia brasileira. A própria vacina de influenza hoje que o Butantan faz para toda a população, esses 80 milhões de doses por ano, é uma tecnologia que a Sanofi transferiu para o Butantan. Hoje o Butantan é completamente independente, mas ele tem essa plataforma, ele domina essa tecnologia, mas foi uma parceria que a gente tem muito orgulho de sempre lembrar e dizer que a gente fez parte dessa, e faz parte dessa história e continua fazendo. A gente também tem muitos projetos, e eu gostei muito de ouvir um pouco da Glenda no início e outros comentários. A gente tem outros projetos que tratam um pouco desse acolhimento também. E aí, dentro do sistema de saúde de populações pormenorizadas, não, e aí de vários recortes, hoje a Sanofi Brasil foi um dos 5 países eleitos no planeta para trabalhar essas iniciativas. Depois a gente pode até, Glenda, entrar em contato com mais cuidado para te mostrar um pouco disso. São coisas interessantes, a gente promove diálogos para entender qual é a percepção dessas populações frente ao sistema de saúde. Aí a gente pode ler de várias formas, seja num atendimento, seja numa sala de vacinação, seja, enfim. Eu acho que são coisas muito importantes que a Sanofi também carrega, além do desenvolvimento de tecnologias. E para a gente é fundamental, porque acho que o doutor Renato falou aqui, é uma frase, me parece uma coisa meio óbvia, mas não adianta ter a melhor tecnologia ou várias vacinas se ela não chegar no braço, se as pessoas não estiverem convencidas ou confortáveis ou à vontade e entendendo que aquilo de fato é algo para o bem delas, né? Para a saúde, não só delas, e às vezes coletiva, quando tem alguns casos de imunização de rebanho, por aí vai. Agora, quanto a novidades, assim, o Marco, o que eu posso dizer é o seguinte: nessa parte respiratória, a Sanofi é líder mundial de vacinas de gripe. A gente tem várias outras vacinas, né? A vacina de alta dose também é da Sanofi, essa vacina que a doutora Nancy comentou. E a gente tem não somente um pipeline de desenvolvimento de outras vacinas, a gente tem a mesma vacina em outras plataformas. Algumas não estão no Brasil, mas aí é uma coisa muito de decisão para o público, para aceitação. E também há estudos, como a própria doutora Nancy comentou, que vão agrupando outras faixas etárias. E aí, para a vacina de alta dose também é o caso. Há estudos já em andamento, enfim. Então, a gente deve ter publicações em breve de novas faixas que podem ser, e aí sim, tem que ser comprovado, obviamente, se tudo der certo, a gente vai ficar muito feliz porque isso vai poder ampliar o acesso. Da mesma forma, a gente continua sempre conversando com o governo, também com o Instituto Butantan, que é um parceiro histórico nosso, tentando viabilizar e ver oportunidades que façam sentido para o sistema público brasileiro também, para que a gente possa, talvez, estabelecer outros tipos de parceria, não somente de produtos, mas também de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, assim, essas são não é o todo, mas acho que é um pouco do que o sistema e a área privada consegue hoje trazer, sem falar de vários eventos como esse, e que a doutora Lorena está aqui, a doutora Nancy, o próprio doutor Renato, a gente tem trabalhado em várias iniciativas para tentar disseminar de fato a boa informação, a ciência, né, de boa qualidade e, obviamente, a melhor orientação para que toda a população possa ter acesso e saber o que que ela tem direito e o que que ela pode acessar, dependendo da sua condição, da sua posição geográfica, enfim, da onde ela esteja, para poder fazer a melhor escolha para a sua prevenção. Mas que, de fato, o que precisa ser dito é: vá se vacinar, vá se proteger, porque isso é muito importante, não só para a influenza, para todas as doenças. Vacinação é uma coisa segura e é bom para todo mundo. Muito obrigado, André. Excelente, né, comentário, saber, né, de como funciona, né, e o que esperar aí. E realmente, né, que a gente pode esperar progressos aí também, né, nas vacinas.
todo o tempo, na realidade. É. Né? E sobre, também você falou sobre vacine-se, né? Que é uma mensagem absolutamente fundamental para esse nosso evento, né? E após esse nosso evento e antes desse nosso evento também. E eu aproveito para lembrar também, se eu não me engano, acho que foi a professora Nancy também que citou o HPV, né? E aproveitar para mencionar para a Aline que nós ficamos muito contentes com a ampliação da faixa etária, né? E estamos torcendo para que continue a ampliação da faixa etária para HPV, né? Para que a gente consiga atingir lá a meta da Organização Mundial da Saúde e da OPAS, né? De erradicar o HPV no país. Bom, a gente tem uma pergunta que eu vou pedir para a professora Nancy responder rapidamente, se possível, porque como a gente está no fim, eu vou pedir para que cada um deixe uma mensagem muito breve de como se engaja, né, como instituição, para que a gente possa aumentar, melhorar a cobertura vacinal, principalmente das pessoas com condições crônicas e aquelas pessoas com mais de 60 anos, que boa parte também tem condições crônicas. Então, antes disso, a pergunta para a professora Nancy, que foi colocada aqui pelo Jonathan Carnelos, gostaria de perguntar se há relação com a vacinação e mudança temporária de carga viral de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Obrigada pela pergunta. Isso é sempre uma dúvida. Ah, não muda a carga viral, nem para diminuir a carga viral, nem para aumentar a carga viral, a utilização das vacinas recomendadas e fortemente recomendadas para essa população, né? Quando a gente fala em carga viral, a gente está falando de cargas virais que são cargas que mudam a necessidade de tratar o paciente com mais droga, menos droga, o que põe o paciente em algum risco em relação à doença oportunista, etc. Então, isso não tem impacto e os pacientes com HIV são pacientes de alto risco para aquisição de doenças e complicação com doenças virais e com doenças bacterianas. Então, é importante a gente manter a caderneta de vacinação atualizada e não ter receio em relação a isso. Excelente, muito obrigado. Bom, então vamos passar então para as breves mensagens de encerramento, né? E já vou agradecer em seguida a todas e todos que nos acompanharam durante essa tarde. Aline, gostaria de começar, por gentileza? Posso começar. Bom, inicialmente, agradecer o convite, pela participação, a atenção de todas as pessoas que estavam aqui acompanhando, as perguntas. É, Acho que dizer que coloco a nossa coordenação à disposição para que a gente construa, né, pense juntos, as melhores estratégias para, junto às gestões municipais, criar condições, definir as condições de acesso e ampliação do acesso para a população com condições crônicas à imunização na atenção primária, e também para fazer articulação com o Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, para o que for necessário, pensando na normatização para que isso aconteça. Muito obrigado, Aline. Lenda, por gentileza. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, né? E encerrar reforçando que ampliar essa cobertura vacinal de pessoas com condições crônicas não depende só dessa disponibilidade, né, da vacina, mas depende desse acesso real, depende dessa integração do cuidado e a identificação, né, dessas pessoas dentro do sistema, né? E também de fazer com que essas pessoas se sintam reconhecidas, acolhidas, protegidas, né? Para que a gente consiga melhorar essa cobertura, aumentar a cobertura, bater as metas, né? E prevenir é, as mortes que são evitáveis e a piora das condições também. E muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado, Glenda. A BPO certamente é aí uma parceira importante para que a gente possa manter informada a população com obesidade também, né, sobre a vacinação, o direito e a necessidade, né, de vacinação. Nancy, por gentileza. Eu acho que é fundamental a gente, como especialista,
difundir o conceito que os doentes com doença crônica, nós queremos que eles estejam cada vez mais estáveis, mas a doença crônica, ela não vai regredir. E se ela está estável por todos os fatores que a gente usa, medicações, exercício, alimentação, mas é uma estabilidade que as infecções elas podem determinar que a qualquer momento esse paciente se torne instável na sua doença crônica. Então, é fundamental vacinar para prevenir isso, porque a cada ano, principalmente essas doenças respiratórias, ele tem chance de novo de instabilizar. E muitas vezes o doente que está estável, está bem compensado, ele não se entende de risco para uma instabilização. E a primeira instabilização ele vai modular para uma piora na sua doença crônica. Eu acho que a gente tem esse papel que é muito importante de divulgar esse conceito. Importantíssimo. Muito obrigado, Nancy. Lorena, por gentileza. Bom, eu vou deixar meu recadinho falando que o Ministério da Saúde, desde o ano passado, ele teve uma estratégia fantástica na descentralização, né, do CRI. Agora a gente é uma rede. Então tem os RIES também. Então facilitou muito o acesso à população, esse público, né, de pessoas com comorbidade, ao acesso ao imunobiológico especial. Então agora, né, não tem desculpa. Então a gente tem, como nesses fóruns, a gente como especialista, a gente tem que divulgar, né, essa descentralização para que, de fato, esse benefício ocorra na prática, né, dos RIAs. Então, muito importante que hoje a gente não tem só CRI, a gente tem os RIAs, que aumentou significativamente a facilidade do acesso para esses pacientes. É tão importante essa imunização, como todos que me antecederam já falaram. Lorena, importantíssimo. Eu só estou preocupado que alguém não entenda totalmente a mensagem e como a gente vem acompanhando esse processo, me corrija se eu estiver errado, mas se eu entendi bem de forma leiga, agora, se a pessoa não mora perto de um CRI, ela pode buscar a sua UBS e a UBS pode fazer a solicitação daquela vacina especial para o caso dela. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Cada estado, ele determinou centros intermediários, digamos assim, né? Tem as salas de vacina e tem os centros intermediários, onde vão ter estoque desses imunobiológicos, que antes todo município, assim, a gente já tinha essa rede de solicitar à Secretaria Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde um imunobiológico especial. Agora, cada estado já tem centros espalhados, né, no seu estado, definidos já com estoque. Então, não tem que esperar a vacina chegar naquela rota de 15 a 30 dias para a vacina conseguir chegar no paciente. Então, esses centros, eles já têm ali um estoque mínimo necessário para que possa atender mais rapidamente essa população sem necessidade desse público se deslocar até um CRI, né? Que nós temos 52 CRIs no Brasil, então, para o tamanho do Brasil é pouco, então, com essa rede facilitou de fato o acesso para que esse imunobiológico chegue mais fácil e mais rápido para quem precisa. Excelente, muito obrigado, Diana, importantíssima informação. André, por gentileza. Bom, eu já falei um pouco no final ali, é mais agradecer de novo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. De novo, acho que para a Sanofi isso também faz parte do que a gente gosta de fazer, de novo, é apoiar iniciativas como essa, e é sempre bom aprender, continuar sempre conectando com pessoas novas, dizer que a Sanofi está sempre à disposição também, de novo, não só fazemos vacinas, só tecnologia, a gente gosta de fazer parceria, a gente gosta de conversar e entender como é que a gente pode ir além da parte comercial, obviamente, mas dizer que de novo, a prevenção, por si só pela palavra, ela já diz tudo. A gente precisa prevenir, sim. E acho que
a gente prescindir ou deixar de utilizar ferramentas hoje que nos protegem de doenças que são preveníveis e que podem ser prevenidas através de uma vacinação, eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de viver mais ou de viver melhor. Então, minha mensagem de novo para todo mundo que está assistindo é vacine-se. Você só faz bem. E obrigado novamente pela conversa. Boa tarde, um bom final de semana para vocês. Muito obrigado, André. Karina, por gentileza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? E deixar aqui uma mensagem de como é importante a atenção primária fortalecer seus processos de trabalho, né? Porque dentro desse fortalecimento a gente consegue aí conhecer a nossa população e organizar, né, o acesso às vacinas, né, para as pessoas que possuem essa condição de saúde. Então, como é importante o agente comunitário identificar, saber que existe uma condição de saúde e que existe esse acesso, né, da imunização da nossa população, e onde a gente possa levar as informações até a esse público, né, e também saber fazer um trabalho articulado como rede. O setor de imunização, o CRI, totalmente articulado com a atenção primária para organizar esse trabalho aí de imunização a esse público-alvo. Excelente, muito obrigado, Karine. Sempre o exemplo de Uberlândia, né, nos inspira muito. Elton, por gentileza. Agradecer, Mark, o convite, dizer que a ABEM, ao longo dos mais chiques, vai completar 100 anos esse ano, né? Reafirma e mantém o compromisso assim, com a vacinação, com a qualificação da nossa força de trabalho, especialmente dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem que estão lá na ponta operacionalizando o nosso Programa Nacional de Imunização. Dizer que a gente já está em plena, você reforçou no início, e trazer novamente é sempre importante, em plena estratégia, né, de vacinação para a influenza. Então, não perder essa oportunidade de atualizar nosso esquema vacinal, então buscar o CRI, né, a UBS mais próxima, a estratégia mais inteligente, mais oportuna, para que a gente consiga aí, prevenir mortes, né, e hospitalizações. Então, reafirmar nosso compromisso e agradecer e nos manter sempre à disposição para colaborar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Elton. Então, encerro aqui o nosso evento dessa tarde e agradecendo, claro, a todas as pessoas que nos acompanharam e, obviamente, aos nossos panelistas e às nossas panelistas de hoje que promoveram aqui um evento excelente, né, com reflexões e com lições aqui que nós pudemos aprender muito, né, e, claro, nos unir cada vez mais para essa missão que é aumentar a cobertura vacinal. Muito obrigado. Ótimo final de tarde, boa noite, bom final de semana.